Da igreja do Senhor. Como falei, os irmãos que todos aqui estão presentes já ouviram os ministros do Senhor pregar essa palavra centenas de vezes. Mas cada uma dessas vezes que você ouviu, Deus falou de uma maneira diferente. Aleluia. Porque só Deus, só o Espírito Santo de Deus, Ele sabe o que é que eu e você tem passado. Glória! Ele sabe de que maneira nós se encontramos. Ele sabe como é que está nosso coração, a nossa mente. E Jesus, Ele fala no profundo. Aleluia. Com a sua igreja. Glória. Glória! Aleluias. Do começo do culto até o final. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o texto vai narrar do início. Aleluias. Que tem por título a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Eita, Jesus. Jairo era o principal da sinagoga. Era como se fosse o pastor da igreja nos dias de hoje. Ei, meu Deus. Mas só que Jairo, ele vivia debaixo de uma religiosidade. Eita, Jesus. Jairo não era crente. Ele tomava conta da igreja da época, que era a sinagoga. E também fazia parte do tribunal de contas. Julgava o povo quando, aleluias, aqueles da alta cúpula de Israel estavam sobrecarregados. Também Jairo recebia pessoas para julgar também. Louvado seja Deus. E assim também era responsável, aleluias, por todo aquele prédio. É uma responsabilidade grande que Jairo tinha. Jairo ouvia falar de Jesus. Jairo sabia que Jesus andava em Israel operando prodígios e maravilhas. Jairo sabia que Jesus estava curando leprosos, curando cegos, levantando coxos e nascença. Glória! Aleluia! Aleluia! Jairo ouvia falar de Jesus. Mas Jairo não dava importância a Jesus. Muitas das vezes, aleluias, ministrando também para as pessoas que estão em volta em suas casas, para que elas escutem bem. Muitas das vezes ela rejeita a Jesus. Desse jeito. Porque muitos só querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Eita, Jesus, meu Deus. Fala, Pai. Mas Deus, aleluia, Ele sabe trabalhar no profundo e no oculto. Ele sabe lapidar cada um para fazer um vaso da maneira que Ele quer. Glória. Louvado seja Deus. E o bom é quando nós estamos na mão do oleiro. Glória! Nós estamos na mão do oleiro e Ele trabalha da maneira que Ele quer. É, Jesus, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, nós estamos passando por dificuldade, por provas, por tribulações. E muitas das vezes a gente diz ao Senhor: Senhor, oro tanto, jejuo tanto, busco tanto a Tua presença. Por que tantos levantes? Por que tantos apontes? Eita. Por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? Olha aí. E Deus te fala nesta noite: estou eu te lapidando para uma grande obra que eu Glória. tenho na tua vida. Aleluia. Oh, glória! Glória. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, aleluia, que Ele tem uma grande obra na tua vida. Tu agora não está entendendo nada, mas só adora, continua louvando, buscando a presença de Deus, porque na hora certa, quando Ele levantar, o diabo não derruba. Ô, glória. Oh, glória! Aleluia. Eita. Coisa grande, Jesus. Aleluia. Eita, Deus. Maravilha. Oh, presença de Deus! Glória! Glória. Espírito Santo de Deus, glória! Faz da maneira que Alabás. Aleluia. Glória. Porque Glória. muitas vezes a gente quer colocar Jesus no canto da parede e dizer: Senhor, por que tudo isso? Eita. E Jesus me trouxe nessa noite para te dizer: tu estás nas minhas mãos. Aleluia. E ai de ti se tu olhar para trás. Olha da onde eu te arranquei. Para de questionar. A igreja é minha, a obra é minha, e deixa eu fazer do jeito que eu quero. Assim diz o Senhor. Aleluia. Ô, glória. Glória. Eita, Jeová. Coisa grande. De Deus. Levanto e devassa. Glória, glória a Deus. É, meu Deus, aleluia. Muitos olham, aleluias.
para esta obra e se levanta de todos os lados. Aleluia! É, meu Deus. Porque a obra no mundo espiritual já está causando muito estrago Olha no aí. inferno. E o diabo sabe e tenta matar. Eita, meu Deus. Não é nem ferir, é matar. Rassuri cantará manará sério. Aleluia. E as setas vêm de todo lado. Desse jeito. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus está dizendo: suporta. Glória. Suporta. Aleluia. Eu não conto com covardes, nem medrosos. Eita glória. Oh, glória. Ai. Aleluia. Eita Deus grande. Aleluia. É, meu Deus. Ô glória. Aleluia. Só vive grandes coisas quem suporta o processo. Oh, glória. Aleluia. Tem misericórdia. É, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vocês estão contemplando verdadeiramente. Aleluia. Já falei muitas vezes. Glória. Tentam nos matar, tentam nos parar, nos vendem. Não é desse jeito, igreja. Aleluia. Eita, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo ele foi categórico em dizer: a luta não é contra o sangue nem contra a carne. Para de dar ouvido a pessoas e aprenda a ouvir mais. Aleluia. A voz de Deus. Ô glória. Aleluia. Oh, glória. 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 Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. É, Jesus. Aleluia. Jesus disse: a árvore é conhecida Pelo pelo seu fruto. Glória. Eita, meu Vou Deus. dar um recado aqui nas redes sociais. Glória a Deus. Chega bem pertinho. Amém. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Para de querer atrapalhar a vida dos outros, a obra do Senhor. Eita, Posiciona glória! onde Deus te chamou e Alabaço, vai ganhar alma para o declaro. reino de Deus, que é o teu dever, louvado Senhor. Aleluia. Ô glória. Aleluia. Eu não tenho medo de falar, não tenho medo de pregar a verdade. Sabe por quê? Aleluia. Eu não tenho rabo preso com ninguém. É, desse jeito. Deus não me chamou também para se acovardar. Eita glória. Aleluias. Aleluia. Voltando para o texto. Jairo, ele era um homem importante e bem conhecido. E sabia de Jesus. Mas não queria saber de seguir a Jesus. De servir a Jesus. De fazer a vontade de Jesus. Mas o oleiro lá no seu trono de glória, Aleluia. ele olhou para Jairo e disse: Jairo, vou eu te quebrar, Jairo. Eita glória. Vou eu te lapidar, Jairo. Aleluia. Tu vai ficar da maneira que eu quero, Jairo. Aleluia. Quem é a criatura para questionar o Criador? Aleluia. Aí Deus permite a filha única, amada, ficar enferma. Eita, meu Deus. Quer ver um pai e uma mãe desesperada é quando o filho está Desse jeito. enfermo. Mas Jairo olhou para seu bolso e disse: eu tenho dinheiro, ó. Eu tenho condição. Glória desse jeito. E Deus olhando no seu trono de glória disse: tu tem dinheiro, tu tem condição, mas eu vou mostrar para ti que teu dinheiro não vale nada. Eita glória. Aleluia. Creio eu que Jairo procurou os melhores médicos para curar a filha dele. Mas cada vez que ele batia nas portas dos melhores médicos, sabe o que acontecia? Ficava pior. Porque o vaso tem que ficar da maneira que ele quer. Aleluia. Cada vez mais ele ficava desesperado. E chegava um e dizia: Jairo, Jesus está lá curando. Jesus está expulsando demônios. Eita glória. Jesus está pregando o reino de Deus.
E Jairo disse, mas eu não quero saber de Jesus. Tem muito Jairo por aqui por perto que não quer saber de Jesus também. Mas está chegando o tempo do Senhor fazer a colheita. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Fala, Pai. Aleluia. Arrecado, Pai. Em nome de Jesus. É Jesus, meu Deus. E Jairo voltou. Mas nenhum dos médicos conseguiu curar sua filha única de 12 anos. E ele, creio eu, correndo de um lado para o outro, aleluia, porque para um judeu era importante deixar a semente para continuar a sua história na terra. Para herdar o seu nome, para herdar os seus bens. E ele andando de um lado para o outro, ouvindo que Jesus curava, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus pode resolver o problema. E ele diz, como é que eu vou? Eu sou judeu. Aleluia. Eu vou ser expulso da sinagoga. Eita. Os meus amigos não vão querer nada comigo. Eita, Os glória. meus amigos vão desprezar. A sociedade vai me desprezar se eu for atrás de Jesus. E ele andando de um lado para o outro, aleluia. Eita, meu Pai eterno. Aleluia. Dentro de casa e diz, Glória. olhando para a filha, piorando cada vez mais, ele diz, não tem jeito. Eu vou buscar aquele que pode resolver. Ô, glória. Aleluia. Oh, glória. Desse jeito, Deus. Meu Deus. Eu vou Aleluia. atrás de quem pode fazer. Glória. A partir de hoje eu tomo uma posição na presença dele e vou me humilhar a ele. Aleluia. Aleluia. Glória. Meu Não Deus. quero saber quem vai falar de mim. É. Não quero saber quem vai apontar a minha vida. O que eu quero saber é que eu quero a presença dele na minha Aleluia. casa, na minha vida, no meu ministério, porque não tem como ter vida longe dele. Aleluia. Ah, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Jesus. Jairo saiu de casa decidido e recebeu o seu milagre. O Espírito Santo está me impulsionando para te perguntar: tu saiu de casa decidido receber o teu milagre? Aleluia. Eita, O que tu tem glória. orado, o que tu tem apresentado? Então, se você saiu decidido, hoje é dia de Deus entrar com provisão na vida de quem toma posse da palavra, igual a irmã falou. Porque a palavra se cumpre na vida de quem crê Aleluia. e toma posse. Se não crê, fica da mesma maneira. É. Mas se crê, recebe Ô, glória. o milagre da parte de Deus. Eita, Jeová. Ô, glória. Arabaia, Súria. Ai, Jesus. Glória. Glória a Deus. Glória. Ai, meu Deus. Aleluia. Jairo sai. Glória a Deus. Quando Jairo sai de casa, Jairo, onde ele andava, tinha seguranças com ele. Tem pessoas que serviam a ele, tinha servos. E os servos vão atrás de Jairo. Jairo passando no meio da multidão. Jesus está pregando na praia. Jesus está operando prodígios e maravilhas na praia. E Jairo vem se aproximando. E quando ele vem passando por aquela multidão, a multidão diz: lá vem Jairo. Vai abrindo o caminho para Jairo passar. Jairo era importante. Jairo era um homem influente. Mas vai chegando. Quando se chega perto de Jesus, o povo diz assim: ele está chegando perto de Jesus. O que é que ele vai fazer perto de Jesus? Eu não acredito não que ele vai buscar Jesus. Jairo chega, se posta na presença de Jesus. Aleluia. E assim ele Glória. que só Jesus é o Salvador. Alabaia, Súria, Cantarabaia, Séria. E Jesus Ei, vai carabaia, ao encontro Súria. deles. Por isso ele disse em Mateus 11, 28, Glória. todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Aleluia. É Calamanda Rácio. É. É, Jesus. O Glória. nosso mestre, Glória. o Caramanda. rabino da Galileia, o grandão da Galileia. Glória. Ele faz o raio-x completo. Ele viu a sinceridade no coração de Jairo. Ele viu que Jairo estava pronto, estava com o coração quebrantado para receber o milagre. E Jesus diz: Jairo, eu vou para a tua casa contigo, Jairo. Hoje eu vou para a tua casa, Jairo. Aleluia. Aleluia. Glória a Oh, Deus. glória. E ele sai caminhando no meio daquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão oprimindo, um querendo um milagre, um tocando em Jesus sendo curado, outro tocando sendo liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos acompanhando aquela multidão oprimindo. E de repente vem outra situação. É, Jesus. Aleluia. Mas eu já ouvi tanto dessa mulher do fruto de sangue. Mas hoje, pela misericórdia, tu vai ouvir de novo. Porque Deus vai falar contigo de uma Aleluia. maneira diferente. E aquela Glória. mulher, aleluia, que estava também padecendo 12 anos com aquela enfermidade, Glória. sofrendo. A Bíblia é categórica em dizer que aquela mulher era uma mulher de posses, era uma mulher rica, era uma mulher que tinha condição, que tinha posição social. Mas quando Deus quer trabalhar, Ele quebra o véu. Eita, glória. É, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, Jesus. E o texto vai dizer, aleluia, que ela procura também os melhores médicos.
E o dinheiro dela não comprou a cura dela. Ei, meu Deus. Tem gente que é rico, acha que pode tudo, né? Verdade. Mas quanto rico hoje tem no hospital de câncer, morrendo pobre, por não se dobrar a Jesus de Nazaré? É desse jeito, Jesus. Desse jeito. Porque dinheiro não compra cura. Às vezes a gente olha com o nosso pensamento pequeno e diz assim: se eu tivesse dinheiro, eu era feliz. Mas é engano de Satanás. O que traz a felicidade Aleluia! não é bens, Glória! mas é a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pelo contrário, o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala. Eita, Jesus. É desse Porque jeito. quem tem Deus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Quem tem salvação tem tudo. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. A Bíblia no Salmo 1, que o ímpio é como a moinha que o vento espalha. Ele não subsistirá no juízo. Tudo que o ímpio tem vai se apagar. Mas nós não. Aleluia. Nós estiver juntando tesouro no céu, Glória. nós vamos receber Glória a das Deus. mãos do nosso Deus. E aquela mulher do fluxo de sangue batendo nos melhores médicos sem receber a cura daquele fluxo de sangue. Aquela mulher não vivia dentro da sua família mais. Tinha perdido a sua família porque não conseguia mais ficar junto. Todos sabem que os judeus, aleluias, eles eram muito religiosos. E as mulheres, quando estavam naqueles dias, das suas regras, ficavam no lugar reservado. Mas as regras daquela mulher fazia 12 anos que não cessava. Eita, Jesus. Meu Deus. Elas ficavam naquele lugar até passar os seus 7 dias, 3 dias, 5 dias, 4 dias. Depende, aleluia, daquilo que Deus providenciou para a mulher. Mas ela, aleluia, todos os dias via mulher entrando, via mulher saindo. E ali continuando enferma, sabe por quê? Era soberba, era arrogante, era prepotente. E todo soberba, arrogante e prepotente, naquele grande dia, vai ter que se dobrar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É forte, Jesus. Mas Aleluia. Jesus queria salvar aquela mulher. Ela também ouvia falar de Jesus. Mas enquanto ela tinha dinheiro, ela disse: eu não vou atrás do mestre. Eu não vou atrás dele. Eu não vou me humilhar. Mas chegou um dia que o dinheiro acabou. É desse jeito, Jesus. Chegou um Aleluia. dia que até as amigas desprezaram. Oh, glória. É forte. Deus está falando na casa. Oh, glória. Glória a Deus. Irmãos, Eita, aleluia. Jesus, pô. A Bíblia vai dizer que Jesus pregando, ele diz assim: o meu pai é o lavrador. Toda árvore que dá bom fruto, ela vai ser apedrejada. E quando as pedras batem na árvore, cai folhas, cai pedaços de galho. E a árvore cada vez mais vai ficando mais feia. Ferida, machucada. Cada dia mais. Mas quando Deus olha que a árvore não está dando mais fruto porque está ferida, machucada, Ele é o lavrador. Ele vem com a tesoura e começa a cortar os galhos Eita. que estão mortos. Aleluia. Glória. E quando Ele está passando a tesoura, dói, machuca. Sabe por quê? Vou trazer aqui porque tem gente que não está entendendo. Porque Deus tem tirado pessoas da sua vida. Aleluia. Ele é o lavrador. Glória. Glória a Deus. Ele está tirando os galhos mortos. Os galhos que têm atrapalhado da árvore dar bom fruto. Continuar dando fruto, Deus tem arrancado pessoas e vai arrancar mais. Aleluia. Eita glória. Vai arrancar mais, sabe por quê? Quando se junta, não se junta para falar das grandezas de Deus. E tem atrapalhado a árvore dar frutos. Mas assim diz o Senhor: estou eu tirando mais. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz: estou eu tirando mais. da sua Aleluia. vida. Glória. Mas irmão Rodrigo, dói. Mas ele quem lapida. Eita. Eita, Jesus. Meu Deus. A dor passa. Glória. E depois vem vitória, bonança. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. E acontece agora que essa mulher agora, o dinheiro se acaba.
Não tem jeito, eu vou atrás de Jesus. Eu vou atrás daquele que pode resolver o meu problema. Se ele cura todo mundo, se ele cura leprosos, se ele levanta coxos, se ele cura cego de nascença, porque ele não pode resolver o meu problema. Aleluia. A mente dela já começou a mudar. Glória. Porque o sofrimento serve para lapidar o coração e a mente. Lapidar o caráter. Para dizer assim, eu não sou nada na presença dele. Só ele tem, só ele pode, só ele é, louvado seja Deus. Mas tem um problema, pergunte qual. Uau. Ela tá Aleluia. muito fraca. Ela está muito fraca. Muita glória. Aleluia. Fraca. Meu Deus. Aleluia. Talvez a gente não veja, mas o Espírito Santo vê tudo. Glória. Mas menos fraquinha, ela disse, eu vou atrás dele. Olha. Eu vou se arrastando. Vai ter tropeço, vai ter multidão, mas eu vou passar todas as barreiras. Aleluia. E vou tocar na hora das vestes dela. Glória E a vou ser Deus. curado. Aleluia. Vou tocar na hora das vestes do mestre e vou ser curada. Aleluia. E assim ela foi. E assim ela fez. Aleluia. Toca, se esconde. É curada na mesma hora. Porque teve fé. Olha. Mas como Jesus queria fazer algo maior na vida dela, ele parou. Para ela se acusar, ela se acusa, se tremendo. E diz, foi eu que te toquei. Aí ele olha para ela e diz, vai em paz que a tua fé te salvou. Mas ela não foi buscar a cura. Porque agora já tem salvação. Porque Deus faz um milagre por todo mundo. Aleluia. Glória a Glória. Deus. Tem crente que entendeu, tem crente que não entendeu. Aleluia. Deus vai fazer por completo. Oh, glória. Toma posse, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Na hora que Jesus está despedindo, filha, vai em paz. Aí lá vem o mensageiro do diabo. Jairo, a tua filha morreu. Não incomoda mais o mestre, não. Desiste, para, acabou-se. Já deu. Volta para casa. Vai chorar. Mas não é assim que Jesus quer. Na Aleluia. mesma hora, não disse que Jesus ia falar de uma maneira diferente dentro da palavra? Aleluia. Jesus não quer que tu volte com a tua derrota, não. Eita, pai. Aleluia. Oh, glória! Oh, glória. Aleluia, Jesus. O diabo quer que tu volte com a tua derrota, mas Jesus disse não. Pai. Creia! Aleluia. Somente creia! Somente recebe e creia! Eita! Fazer! Lalabacida. Oh, glória! Oh, glória a Deus. Olha. Jairo já está lapidado. Com o coração cheio de fé. Eu creio, Senhor. Não arrede o pé. Ei, pode chegar notícia do tamanho que for. Palavras contrárias. Mas olha para Cristo. Aleluia. Oh, glória. E Jairo disse, eu não vou voltar não. Eu vou obedecer o mestre. Eu vou seguir o mestre. Mesmo que eu vou para casa, eu não volto sem ele. Eu vou com ele. E Eita! assim Jesus disse, Ô, só vai glória! agora quem tem intimidade. É. Meu Deus. Eita. Multidão pode ficar por aí mesmo. Pode ficar a multidão para trás agora. É desse jeito. Porque para viver coisas profundas, milagres profundos, tem que ter renúncia. Olha. Aleluia. Tem que ter comprometimento. E Jesus disse, a partir de agora, só vai ficar quem está na rocha. Aleluia. Só vai ficar quem está na rocha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque para viver o sobrenatural de Deus, tem que estar na rocha, tem que estar no prumo, tem que estar certinho, para o diabo não entrar e atrasar as bênçãos na tua Alabaia, vida. Soria. Glória a Deus. A partir dali a multidão ficou para trás. Os discípulos seguiram. Aleluia. E quando vai chegando perto da casa de Jairo, aleluia, o velório já está acontecendo. Todos já sabem a história. Tem mulheres contratadas para chorar. A mãe está se rasgando os cabelos toda.
trocado de luto. Está com terra na cabeça, que os judeus faziam isso. Para mostrar que estava com luto, que estava sofrendo. Está o desespero só. Aquele clamou naquela casa, aleluias. Aquele desespero naquela casa. Mas mal sabia aquela mulher que Jesus estava a caminho da casa dela. Louvado seja Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele vai chegando, ele diz: que chororô é esse? Pra que esse desespero? Eita, aleluia. Pra que esse chororô? A menina só está dormindo, vocês estão chorando. Não morreu. O senhor está enganado. Começa a zombar de Jesus. Mas já falei, para viver o sobrenatural de Deus, tem que estar na posição. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Tá dormindo não, Jesus? Começa a zombar de Jesus. Aí Jesus diz: bora. Tu, embora. Tu, vai embora também. Tu que tá chorando força, vai embora. Eita, também. glória. Tu também, vai-te embora também. Alabaia. Eita, meu Aleluia. Deus. Pega o beco. Glória. Entra na casa de Jairo e começa a fazer a limpeza por completo. Meu Deus. Vai sair todo aquele que Jesus quer, viu? Todo aquele Aleluia. que Jesus quiser tirar, ele vai tirar. Eita, Jesus. Sabe por quê? Choro falso. Vou dizer mais. Amiga falsa. Eita. Porque eu falo aquilo que o Espírito Santo traz. Aleluia. Falsidade na tua vida. Jesus vai tirar mais ainda. Olha. Vai A glória. tirar mais ainda. Rixaramanarassi. Aleluia. Ele vai tirar, ele vai fazer a limpeza por completo. Porque quem mandou Jairo convidar Jesus para entrar na casa dele? Eita, glória. Aleluia. Porque quando Jesus entra, aleluia, as trevas têm que cair por terra. Eita, Jesus. Luz e Aleluia. treva não se mistura. É. Onde a luz chega, as trevas quem tem que